A confusão gerada pelo calendário bizarro do futebol brasileiro de 2025 está apenas começando. E eu faço uma pergunta a você. Você acha mesmo que o Brasileirão vai acabar em 2025? Eu tenho minhas dúvidas, hein? Tenho sérias dúvidas. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 330 mil inscritos por aqui. Presta atenção. Penúltimo dia da Semana do Consumidor, da promoção do Método Biway, 57% off. Vou repetir, penúltimo dia. Depois não diz que eu não avisei. Mais da metade do preço caiu o Método Biway na Semana do Consumidor. Isso não dá R$ 30 no mês, cara. Isso não paga um combo no fast food. Para você aprender inglês, transformar sua carreira, transformar sua vida, a vida da sua família. Para você dar de presente para alguém que você conhece, alguém da sua família, por exemplo, que quer aprender inglês, precisa, porque muda mesmo carreiras. Então aproveita, link na descrição e no comentário fixado. Para pegar esse preço, para pegar esse descontão de 57%, penúltimo dia. Link na descrição, link no comentário fixado. Bom, a CBF, vamos voltar um pouquinho no tempo. Temos muito o que falar da CBF nessa semana e nesses próximos dias. Tem a eleição que vai confirmar a permanência deste grande gestor do futebol brasileiro, que é Edinaldo Rodrigues. Ora, é na semana que vem, é na segunda-feira. Então vamos falar sobre isso, os novos rumos que o futebol brasileiro terá com a nova gestão Edinaldo Rodrigues, com a possibilidade dessa gestão se estender até 2034, algo absolutamente natural diante do êxito, do sucesso absoluto da gestão do Edinaldo Rodrigues. Então, falaremos disso também, ou amanhã, ou até na própria segunda-feira. Mas vamos voltar um pouquinho. Este gestor que está prestes a ser reeleito, Edinaldo Rodrigues, divulgou o calendário de 2025 do futebol brasileiro em novembro. Em novembro, a CBF se atentou para o fato de que teremos um Super Mundial de Clubes em 2025. Esse Super Mundial vai contar com 4 brasileiros. O campeonato precisaria ser paralisado nesse período, o Campeonato Brasileiro. E os estaduais também teriam que começar mais cedo. O calendário teria que ser antecipado. Só que isso não foi divulgado com antecedência, porque antecedência nem planejado nem divulgado. Antecedência não é o forte do Edinaldo. Basta ver como ele tratou a sucessão do Tite. Se sabia há mais de um ano que o Tite não continuaria depois da Copa do Catar, e ele falou, não, lá na frente nós resolve. E resolveu do jeito porco que resolveu, jogando fora o ano de 2023 da seleção brasileira, e isso se reflete até hoje no que a seleção brasileira apresenta em campo. A mesma coisa ele fez com a história do Mundial, com o calendário de 2025. Ora, se sabia há mais de 2 anos que teria o Mundial no meio do ano, que poderia ter um monte de brasileiro nesse Mundial. Se sabia que com isso você teria que puxar os estaduais mais para o início e você já teria que pensar também no término do calendário de 24. Poxa, se eu vou ter que começar 25 mais cedo, eu também vou precisar acabar 24 mais cedo. Teve tempo para planejar isso. Mas isso você planeja com 2 anos de antecedência, mais ou menos a data que sabia que o Mundial ia acontecer. Não. O Edinaldo resolve isso em novembro. Querendo que os estaduais comecem 12 de janeiro. Sabendo que o Campeonato Brasileiro da Série A só terminaria no dia 9 de dezembro, como terminou. Então esse é o padrão, Edinaldo. Esse é o padrão de gerir a CBF. Não tem planejamento, não tem organização, não se confirma nada com antecedência, é tudo em cima da hora, é tudo do jeitinho, é tudo do vamos lá, a gente dá um jeito, é tudo na reza. Tomara que... Porque o que a CBF vai fazer se um time brasileiro ganhar a Libertadores e tiver que jogar o Mundial do fim do ano com o Campeonato Brasileiro terminando 21 de dezembro? O que a CBF vai fazer? Então a CBF fica nessa. Oremos para que um time brasileiro não chegue longe, não atrapalhe o nosso calendário, não fique acavalando as datas. Pai nosso que estás no céu. É assim, cara. Esse é o nível de profissionalismo da CBF. Então, o que aconteceu foi isso. Aí chegou em novembro... E ó, vocês vão ter que voltar mais cedo em janeiro. Que isso, CBF? Por que você não planejou isso antes? Pô, o campeonato vai acabar quase no meio de dezembro, agora não vai dar. Como é que eu faço férias pré-temporada? Se vira! Se vira. É o que a CBF diz para os clubes. Calendário é esse aqui, gostou, gostou, não gostou, não gostou. Mas eles gostam. Eles gostam porque estarão todos reelegendo o Edinaldo Rodrigues segunda-feira.
Eles gostam. Eles vão pro microfone, e aí é um alerta que eu dou pra você. Você que é torcedor de dirigente, para de ser trouxa. Para de ser babaca, torcedor de cartola. Você é torcedor do seu clube. Não, porque veja bem, o meu presidente, o meu dirigente, porque ele está defendendo o clube, ele está defendendo o dele. Muitas vezes. Não, porque esse presidente aí é brabo. Não, porque essa presidente... Aí 3 dias depois ela fala uma cagada que você fica com cara de bunda. Então, não seja idólatra. São seres humanos fazem cagadas, seres humanos erram. Vão errar e vão deixar você com cara de trouxa. E eles vão passar. Como o seu BAP lá do Flamengo vai passar. Que bom que ele vai passar. Negócio lamentável a postura do Flamengo essa semana, do BAP, que representa o Flamengo, sobre o manifesto dos clubes brasileiros contra o racismo, contra a omissão da Conmebol. Mas eles passam. Então para de babar ovo de dirigente. O mesmo dirigente que ficou se digladiando com o Edinaldo, na hora da eleição, tamo junto. Tamo junto. O mesmo dirigente que é sacaneado por esse calendário, prejudicado por esse calendário, o mesmo dirigente, o Textor é um ótimo exemplo. Posso falar do Textor, posso falar da Leila, posso falar do Casares, posso falar de todos eles. Mas o Textor é um ótimo exemplo. Se tem um cara que foi prejudicado pelo calendário 2024, pela bagunça da CBF, foi o Textor, foi o Botafogo. Que ganhou o Campeonato Brasileiro no dia 9 de dezembro, 3 dias depois tinha que estar no Catar jogando a partida de Mundial. E passou um vexame. E tomou 3 do Pachuca. Um vexame que talvez não seria desse tamanho se houvesse o mínimo de respeito aos clubes que vão disputar o Mundial. Respeito por parte da CBF, porque ela não respeita o próprio filiado. Se vira aí, meu amigo. Sai domingo à noite do Engenho de Dentro pra jogar quarta-feira no Catar. Dá teu jeito. Aí, esse mesmo dirigente que já fez acusações ao Edinaldo, que já trocou guerra de palavras com o Edinaldo. Não, estamos aqui apoiando a candidatura pelo bem do futebol brasileiro. Então para de ser trouxa, porque na hora que eles têm que compor, eles compõem e não estão pensando no torcedor. E o torcedor fica com cara de bobo. Tá? Esse é o ponto. Então, voltando. Aí a CBF fez esse lindo calendário, os clubes se viraram, o campeonato estadual começou dia 12, estadual começando dia 15, jogador voltando no dia seguinte já tendo que jogar, essa gracinha. E prometeu o fim do Brasileiro para 21 de dezembro. No meio disso, tem um campeonato, um Mundial no meio do ano, que vai parar o Campeonato Brasileiro, até por isso o Brasileiro também vai começar mais cedo esse ano, vai começar agora no sábado que vem, daqui a 7 dias, começa o Brasileirão 2025. E olhando a tabela divulgada do Brasileirão, o que os 4 clubes brasileiros que vão disputar o Mundial fizeram, já pediram adiamento de jogo. Ora, você tinha dúvida que isso ia acontecer? Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras já mandaram um ofício à CBF, informação de ontem do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, pedindo adiamento de jogos da 12ª rodada para otimizar a preparação para o Mundial nos Estados Unidos. Então, o que acontece aqui? Os clubes vão ter que se deslocar para lá, tem fuso horário, tem período de adaptação, tem descanso da viagem, porque Estados Unidos não é aqui do lado, não é ponte aérea São Paulo-Rio. Então, e os jogos da 12ª rodada estavam marcados num prazo muito curto para a viagem para o Mundial. Tava no popular, tava tudo muito em cima do Mundial. E aí os clubes falaram, pô, CBF, dá uma moral pra nós aí. Então vamos pras datas? Vamos lá. Rodada 12 do Campeonato Brasileiro tem como base o dia 11 de junho, ok? Dia 11 de junho. Presta bem atenção. Escuta bem. Escuta bem. Rodada 12 do Brasileiro, dia 11 de junho, ok? Estreia do primeiro brasileiro no Mundial de Clubes. Botafogo contra o Seattle Sounders, dia 15 de junho. Estreia do segundo brasileiro no Mundial de Clubes, o Flamengo, dia 16 de junho, contra o Esperance da Tunísia. Aliás, o Palmeiras também estreia dia 15. Então, tem 2 brasileiros estreando dia 15, Botafogo contra o Seattle Sounders e o Palmeiras contra o Porto. Tem o Flamengo estreando dia 16 contra o Esperance e tem o Fluminense estreando dia 17 contra o Borussia Dortmund. 15, 16 e 17, os brasileiros fazem os seus primeiros jogos no Mundial. 11 de junho, a CBF achou legal marcar, por exemplo, um Botafogo e Mirassol. Um Sport e Flamengo na Ilha do Retiro.
Flamengo ir pro Recife e de lá, Estados Unidos, para jogar 4 dias depois um Mundial de Clubes. Não é o torneio amistoso, não é a Florida Cup, não é a Copa São Paulo de Juniores, é o Mundial, o Super Mundial de Clubes. Só pode ser piada isso aqui, só pode ser brincadeira um negócio desse. Então os clubes olharam e falaram, porra, CBF, não dá, a gente precisa um pouquinho antes, eu não vou chegar em cima da hora do Mundial. Porque a CBF, eu acho que agora, ela entende que o padrão é o que aconteceu com o Botafogo no Mundial de dezembro. Não, chega do Catar um dia antes do jogo. Qual o problema? Chega lá nos Estados Unidos um dia antes e joga. Problema nenhum, gente. Isso é uma piada. Esse calendário é uma piada. Esse calendário já deveria por si só gerar uma revolta dos clubes. Porque a CBF não tem o mínimo de previsibilidade dos calendários. Porra, peraí, o Mundial vai parar em junho? O Campeonato Brasileiro, o Mundial chega em junho, nós vamos parar o Campeonato Brasileiro. Mas nós não vamos parar o Campeonato Brasileiro 3 dias antes do Mundial, gente. Qual é a lógica disso, meu Deus do céu? Mas para a CBF tá tudo limpo. Não, qual o problema? Não tem problema nenhum. Os clubes vão lá e viajam. Só para você ter uma ideia, a rodada 12 estava marcada para o dia... tem como base o dia 11 de junho. 4 dias antes da estreia do primeiro brasileiro, dos 2 primeiros brasileiros no Mundial. A rodada 11... tem como base os dias 30 de maio e 1º de junho. Aí é que tem que parar o campeonato. 15 dias antes do Mundial. Ainda acho pouco, mas são 15 dias antes. Só que tem um problema. Depois da 11ª rodada, entre a 11ª e a 12ª, tem data FIFA. Então vai ter jogador de 2 a 10 de junho servindo seleções e depois tendo que viajar para jogar o Mundial. Galera, tenho batido muito nessa tecla aqui. O mercado, os agentes desse mercado, que operam nesse mercado do futebol, vão precisar, isso é obrigatório, isso é um imperativo. E esse momento eu acho que já passou, mas a coisa está transbordando. Eles vão precisar sentar numa mesa e rediscutir o modelo de negócio. O calendário, não cabe mais tanto jogo num espaço tão curto de tempo. Não tem recuperação dos jogadores, não tem descanso, com isso o nível dos jogos cai, a qualidade do evento é pior, se você tem um atleta rendendo menos, não faz o menor sentido, além da saturação do produto, porque você sabe que eu defendo muito aqui a lógica, e a galera que trabalha com marketing digital e tal, a lógica da escassez. Você não tem nem saudade do teu time, porque quarta ele tá jogando, sábado ele tá jogando, na terça ele tá jogando, na quinta ele tá jogando, no domingo ele tá jogando, toda hora. Toda hora. Você perde um pouco de atratividade, porque você banaliza, você satura o produto. Então tá na cara que o produto vai chegar num nível de saturação, aí depois não adianta ficar correndo atrás do próprio rabo, igual a NBA tá tentando fazer. 82 jogos de temporada regular. Enche o saco, porra, enche o saco. Chega uma hora que você não quer ver mais, você não aguenta mais. Tanto jogo não vale nada. Ou tanto jogo um em cima do outro. Enche o saco. E eu trabalho com isso, e eu adoro isso. Mas é tanto jogo que tem dia que eu não aguento mais. Falo, porra, hoje eu não quero ver. Hoje eu vou ficar off, porque eu não aguento mais ver futebol. E se isso acontece comigo, que sou um tarado por esse negócio, que vivo disso, que boto comida na mesa com isso, imagina com um público eventual, imagina com o jovem, com a molecadinha hoje, com uma porrada de opção de entretenimento, com o celular aí roubando atenção pra caramba, com os games aí roubando atenção pra caramba. E a galera tá fingindo que não tá acontecendo. Tome-lhe jogo, tome-lhe competição, tome-lhe calendário, e não cabe. São 365 dias no ano, a não ser que a gente altere globalmente a duração do ano. A gente vai fazer um acordo mundial, a CBF vai puxar, junto com a FIFA. Atenção, líderes mundiais, 365 dias no ano são insuficientes para a gente tocar o nosso negócio aqui. Que tal a gente fazer um ano com 500 dias, todo mundo aprova? Porra, olha o nível de loucura que a gente tá. Aí você vai adiar esses jogos. A CBF vai acabar adiando. Eu acho que vai adiar. Se ela tiver um mínimo de bom senso, ela vai adiar esses jogos do dia 11 de junho. Fluminense e Ceará, Sport e Flamengo, Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventude. Tudo bem. Aí ela vai marcar para quando? Não tem gordura. Nosso calendário é uma rodovia sem acostamento, como eu sempre digo. Não tem margem para manobra. Se acontece um imprevisto, você não tem uma margem, datas de segurança, datas de apoio, datas de stand-by para você realocar jogos. Não tem. Pega o mês de agosto aí, vai ser praticamente a cópia do agosto insano de 2024. Mata-mata de Copa do Brasil, mata-mata de Libertadores, 4, 5 rodadas de Brasileiro. E nessa, o Palmeiras praticamente acabou o ano no ano passado.
que em agosto ele não resistiu e foi eliminado das 2 Copas. E aí só ficou o brasileiro e ele não conseguiu ganhar o brasileiro também. Vai acontecer de novo no mês de agosto. Vai de novo afunilar tudo no mês de agosto. E como não tem data para remarcar esses jogos, ou a CBF vai ter que descumprir a lei, remarcando com intervalo inferior a 66 horas, para poder encaixar, ou esse campeonato, e essa é a hipótese mais provável, eu, se fosse você, daria uma olhada na odd disso quanto tá por aí, se já tem alguma casa fazendo. Esse campeonato não termina, não tem perigo desse campeonato, previsão do pai Jorge aqui. Não tem perigo desse campeonato terminar 21 de dezembro. Esquece, não vai dar. Não vai dar. Vai se empurrar isso aí para 2026. E não vai ser inédito, né? Não seria a primeira vez no futebol brasileiro que teríamos o Campeonato Brasileiro começando num ano e terminando no outro. Porque este é o padrão histórico da CBF. Este é o padrão histórico de organização do futebol brasileiro. Já foi pior. Não serei injusto de dizer que não houve qualquer avanço nessas últimas décadas. Houve, era muito pior, era jogo remarcado na véspera, era jogo que mudava de horário de manhã, jogo da tarde mudava o horário de manhã, era uma bagunça, muito maior do que é hoje, o que não significa que hoje também não seja. Porque a CBF achar razoável marcar rodada de brasileiro 4 dias antes da estreia no Mundial, porra, se isso não é bagunça, o que é? Se isso não é nível exagerado de improviso, isso é o quê? Então vamos ver se a CBF vai. Porque se ela obriga os clubes a jogarem, os clubes não vão jogar com seus times principais e isso vai distorcer o campeonato. Alguma dúvida de que o Palmeiras vai brigar pelo título? Que o Flamengo vai brigar pelo título? Talvez o Botafogo também brigue de novo? Alguma dúvida? O Fluminense pode estar brigando lá em cima também? Aí você força essas equipes a abrirem mão de uma rodada. Não, bota o que tiver para jogar, bota o sub-20. Bota o sub-20. E aí você arrebenta com a competitividade do campeonato. Você pune o clube que teve o mérito de ganhar uma Libertadores e ir para o Mundial representar o Brasil, ele acaba recebendo da CBF uma punição, um calendário de bosta. Esse é o presente que a CBF dá para os clubes. Parabéns! Vocês ganharam a Libertadores e vão representar o Brasil no Mundial de Clubes. Parabéns, estamos muito felizes. Vamos dar de presente para vocês um calendário que vai arrebentar com a preparação de vocês. Mas todo mundo se arrebenta, é engraçado, né? É a famosa história da mulher de malandro que falavam antigamente. Todo mundo se arrebenta com o calendário, mas no finalzinho tá lá abanando o rabinho pro presidente da CBF. Vocês não acham isso muito curioso, não? Eu acho, bastante. Like no vídeo se você ficou até o final. Bom sábado para todo mundo, juízo e tchau.